sejam dadas ao Senhor. Meus amados, nós vamos trazer essa lição que tem um título, é uma pergunta: podemos repreender o diabo? Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Judas, do versículo número 9. O livro de Judas, não é Judas Iscariotes, é um escritor que se diz irmão de Tiago. Foi escrito mais ou menos 80 anos depois de Cristo. Judas 9, para que nós possamos meditar a respeito. E eu quero aproveitar aqui, e eu vou fazer pela primeira vez, para cumprimentar os irmãos e amigos de Moçambique e de Angola, lá na África. Cumprimentar os irmãos dos Estados Unidos e Portugal, que sempre estão nos assistindo, que sempre estão nos prestigiando, e mandar um abraço especial para o pastor Cláudio, de Moçambique. Mandar um abraço. Nós estamos aqui na igreja Palavra da Verdade, no Ceará, na cidade de Aquiraz. Eu cumprimento esse irmão, pastor Cláudio. E cumprimentando esse irmão, eu estou cumprimentando todos os irmãos lá da África. Glória seja dada ao Senhor. Meus amados, vamos ler o que está escrito então em Judas 9. Diz assim a palavra do Senhor: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreende. Amém? O Senhor te repreende. Preste muita atenção. Vocês nunca mais vão esquecer dessa lição. Meus amados, uma leitura rápida desse texto vai dizer o seguinte: leitura rápida. Hoje eu vou falar muito sobre meditação. Uma leitura rápida vai dizer: assim como o arcanjo Miguel não ousou repreender Satanás, quem sou eu, de menor poder, de menor força, para repreender? Isso é a tradução, isso é a compreensão, isso é a interpretação do apressadinho. Mas não é bem assim. Agora eu vou contar a história. Vou falar da necessidade de meditação na palavra, que não é fácil. Salmo 1 diz: feliz o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia. A igreja sabe, de dia e de noite. No segundo versículo diz: e tudo quanto fizer prosperará. A igreja sabe. Tudo quanto fizer prosperará. Meditação. O que é meditação então, pastor? Precisa saber. Meditar é remastigar, é repensar aquilo que você leu. Aquilo que você leu apressadamente, agora leia bem devagar. Aí você para um pouquinho e fica meditando. Meditar é matutar. Quem conhece o verbo aí? Fulano ficou matutando. Eu falei algumas coisas para ele, mas ele ficou matutando. O que é? Meditando. Os animais ruminantes, bois, camelos, eles são chamados ruminantes porque eles ruminam. Eles remastigam aquilo que eles já mastigaram. Aquilo que está no estômago, eles regurgitam e ficam mastigando novamente. Faz 1 hora que o camelo se alimentou, mas ele está mastigando o quê? Ele está fazendo nova mastigação. É o caso da meditação. Você vê, colocou para dentro. Agora vamos dominar.
A luz vai penetrar em você devagarinho. O negócio assim de vez não. Por quê? Para que você medite. Você vê, boi, né? Está lá mastigando, já comeu, mastiga. Por quê? Porque a primeira leva de alimentos vai para um compartimento. Também tem 3 compartimentos no seu estômago. Depois recebe o processo de digestão e volta. Ele regurgita e ele fica comendo novamente. Aí depois segue o caminho. Vai para outro compartimento, outro departamento do compartimento do estômago e assim por conseguinte. Então nós precisamos ruminar a palavra. Então o arcanjo Miguel não ousou pronunciar juízo de maldição. Há uma grande, fenomenal diferença entre você ver e enxergar, entre você ouvir e escutar, entre você ler e meditar. Amém? Pode perguntar a qualquer pessoa que tenha vindo lá do começo da rua até aqui. Você pergunta o seguinte: o que você viu e ouviu? Eu? Nada. Pode perguntar. Mas você não viu um cachorro correndo atrás de um gato? Não vi. Você não viu que tinha uma mesa ali, uma família, 7 pessoas, e tinha uma criança de uns 8 anos, e eles estavam bebendo uma bebida forte? Você não viu? Não vi. Você não viu a qualidade, o tipo, a marca da cachaça? Não, era ipioca. Você não viu uma mulher gorda, bem gorda, que tinha uma roupa vermelha, estava carregando uma penca de banana, um cacho de banana? Não vi. Não viu nada, porque ela viu, mas ela não enxergou. Amém, igreja? Você não viu aquele cachorro atrás de você? Eu não vi nada, porque não estava apenas vendo, não estava enxergando. Amém, igreja? E uma coisa é com relação à palavra. Você lê apressadamente, mas você não medita. Agora coloca o investigador profissional, para fazer um levantamento de tudo quanto aconteceu apenas em 15 minutos de caminhada entre o começo desta rua até essa aqui. Ele escreve um livro com todos os detalhes, porque ele não apenas viu, mas ele enxergou. É fundamental essa diferença. E nós precisamos ler a Bíblia para compreender, para enxergar os mínimos detalhes. Quer um exemplo? Você lê João 3,16. É o versículo mais lindo do mundo, mais conhecido do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você diz: compreendeu? Compreendi. Aí você pergunta: o que é que quer dizer mundo aí? O vocábulo, o termo mundo, o que quer dizer? Não sei. O que quer dizer filho unigênito? Ih, pai, não quero falar nisso. Mas você acabou de ler, você disse que compreendeu. Não compreendeu! Você tem que descer aos detalhes, inclusive para poder ensinar, até para poder ensinar. O que significa perecer? Todos nós não vamos morrer? Como é que diz que nós não iremos perecer? Aquele que crê em Jesus. Então, meus amados, o caminho não é assim. É por isso que o Salmo 1 diz: aquele que medita na palavra do Senhor. Meditar é se aprofundar, é ter a convicção, é quando aquela luz enche de agora sim, eu entendi a palavra do Senhor, agora a palavra me encheu e eu tenho agora a resposta, porque agora eu entendi. Meditar também é pesquisar, meu irmão. Eu não tenho condição de saber o que é unigênito, filho unigênito. Pergunte. Qual é o caminho para então saber? Escola bíblica. Aqui nós temos sexta-feira, às 19h30, escola bíblica, para descer os detalhes, para responder perguntas, para tirar dúvidas.
Nós temos um manual e seguimos aquele manual, aquela apostila que eu já aprovei, para que nós possamos então transmitir as verdades bíblicas, não letra por letra do que está na apostila. A apostila não é um trilho, é uma trilha que nós podemos colocar a nossa própria mensagem, o nosso próprio pensamento, a nossa própria experiência. É na escola bíblica que você pode perguntar, o que não seja perguntar assim no culto, muitos perguntando, porque atrapalha a mensagem. Mas na escola bíblica a igreja tem a obrigação de responder, de tirar as dúvidas. E muitas coisas, meus amados, principalmente de apologética, de interpretação de texto, não se aprende em curso de teologia não, viu? Há 5 anos lá, 5 anos, você faz uma pergunta, eu não sabia. É queimar pestana. E se quiser gastar um pouquinho mais, comprar livros. Muitos livros, ou uns 5 livros, que é um gasto. Muito obrigado por ser professor. Vamos continuar. A luz está caindo, tá? Então, meditação. Então, meus amados, vou reler isso aqui. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, agora por que o diabo entrou nesse negócio? Contendia, entrar em contenda com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés. Li no comentário, e isso não está na Bíblia, que o diabo contendia a respeito do corpo de Moisés, porque Moisés lá atrás houvera assassinato no Egito. Lembra-se? Ele matou um que era irmão de sangue, porque ele estava sendo agredido por um egípcio. Ele foi lá, matou o egípcio e fugiu para o deserto. E o diabo achou, por causa disso, tinha direito ao corpo de Moisés. Isso é o pensamento de um teólogo. Mas vamos aqui ficar no nosso texto. Ora, a Bíblia diz o seguinte: o que foi que o arcanjo Miguel, pergunta à igreja, não ousou fazer? Ele não ousou repreender, foi? Leia o texto. O que é que o arcanjo Miguel não quis, não se atreveu a fazer? O que foi? Pronunciar juízo de maldição. Pronunciar juízo de maldição. E o que é juízo de maldição? Aí que entra a história da meditação. Nós não podemos passar adiante se primeiro não soubermos, entendermos, compreendermos o que significa juízo de maldição. Aí você pode passar a frase seguinte: o caso da repreensão. O que é juízo de maldição? Aí nós vamos agora aos teólogos. Vamos ver o que diz, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, escrita por teólogos católicos e evangélicos. Diz: o arcanjo não se atreveu a pronunciar uma sentença injuriosa contra Satanás. A Bíblia deixou pentecostal, nos seus comentários, diz: o arcanjo não intentou insultar. Guardem esta palavra. O arcanjo não quis insultar Satanás com juízo. Juízo é palavra difamatória. O arcanjo não quis difamar, insultar Satanás. A versão das Testemunhas de Jeová eu colhi apenas para este caso. O arcanjo Miguel não se atreveu a lançar um julgamento contra Satanás em termos ultrajantes, e disse Jeová que censura.
E, lendo todo o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, diz assim: ora, se o poderoso arcanjo Miguel recusou-se a insultar Satanás, quanto mais nós, seres humanos, devemos refrear-nos de desafiar e falar abusivamente contra tudo, contra Satanás, inclusive contra os espíritos malignos. E é isso legal. Esse aqui? Glórias sejam dadas ao Senhor. Então, meus amados, chegamos à conclusão do que significa juízo e maldição, senão nós não podemos compreender o texto. Juízo e maldição significa, então, desafiar. Juízo e maldição significa difamar a pessoa, insultar a pessoa. Significa falar abusivamente. Isso nós não devemos fazer. Diz a Bíblia que nem para pessoas. Não devemos, mas nós podemos repreender Satanás com palavras de ordem. Amém, queridos? Existe repreensão abusiva e repreensão branda. Segundo Timóteo 4, versículo 2, diz que nós devemos repreender aquele que precisa de instrução, repreender aquele que precisa da palavra do Senhor, mas com paciência. Segundo Timóteo 4, versículo 2, com longanimidade, ou seja, paciência. Seu filho. Alguns pais repreendem seus filhos de forma abusiva, com castigos físicos, com violência, não é verdade? Outros repreendem seus filhos com brandura, com palavras persuasivas, com palavras que provocam nele uma mudança de comportamento. Há vários modos de nós repreendermos. Como é que Jesus repreendeu ou repreendia o diabo? E isso está na Bíblia. Vejamos, nós escolhemos dois exemplos para os irmãos. Marcos, capítulo 1, versículo 25. Diz assim: e Jesus o repreendeu. Era um demônio que estava na pessoa, dizendo: cala-te e sai dele. Não é repreensão? Ou não é? Segundo, Mateus 17, 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, do lunático, e desde aquela hora o menino ficou sarado. Forma de repreensão. A maior repreensão que o demônio pode receber é ser expulso de um corpo no qual ele está há muitos anos, às vezes. É a maior repreensão. Agora ninguém vai desafiar o diabo, chamar ele para briga, dar banana para ele, xingar. Você vai para os infernos. É isso que o arcanjo não quis fazer juízo de maldição. Você está amaldiçoado. Eu vou te mandar coisa no quem manda é o Senhor, na plenitude dos tempos, que vai colocar o diabo e todos os anjos no abismo, no lago de fogo e enxofre. Amém, querido? Amém. Vamos caminhar. É essa repreensão que o arcanjo Miguel deixou a cargo do Senhor. O Senhor te repreenda com esse juízo de
maldição. Se você não compreender o que significa juízo de maldição, você não vai chegar a lugar nenhum. Olha, o diabo, os demônios adorariam chegar na igreja, falar a verdade, chutando cadeira, querendo bater nas pessoas, derrubando gente, falando alto, e o pastor, para não repreender, saia atrás dele. Ô diabo, olha aí, desculpa chamar de diabo, porque está na Bíblia, né? Mas, por favor, saia desse homem, não faça isso, você está chutando cadeira, está querendo bater nas pessoas. Ele adoraria. Sabe o que eles fariam? Chamavam um mais valente, vamos dar um pau nesse cara, ele é frouxo. Ele é frouxo, dá um pau nele aí, ele merece apanhar aqui, dá um tapa na cara dele, dá na cara dele. E na Bíblia tem isso aqui, gente que apanhou do diabo, está aí o Galvez só filmando, sim senhor. E apanha nele, mas aqui nesta igreja não. Glória a Deus. Porque nós vamos lançar sobre ele, não juízo de maldição, mas palavra de comando e droga. E aqui tem gente que já ouviu isso, repreensão dura em cima dele, cala-te, mãos para trás, fica de joelho, fique quieto aí. Isso não é repreensão, não é repreensão, hein? Não é repreensão, não? O que é? Aí o apressadinho lê isso aqui, viu? E muitos que não frequentam a escola bíblica, não querem aprender, ficam vaquinho e preservam. Entendeu? Tudo que isso aí. É por isso que nós queremos a libertia da igreja, vacinar a igreja contra isso aqui. Não é propriamente heresia, mas é uma má interpretação de texto bíblico. Amém? Descuide, lê muito apressado, tira conclusões apressadas. É dentro desse espírito, desse crescimento, que nós vamos trazer para esta igreja vários estudos, muitos estudos de interpretação de texto, e também colocar em evidência e mostrar para a igreja o que significa essas heresias, esses penduricalhos que colocam no Evangelho e como as gerações vão se acostumando só com aquilo, o problema da oferta, o problema do sacrifício, o problema de penduricalhos, tem que vestir uma ferramenta, tem que tocar uma trombeta, tem que botar fogo, não sei o quê, tem que trazer não sei o quê, tem que trazer não sei o quê, e nós vamos mostrar para vocês. E dizer para vocês que eu tenho mais ou menos 25 heresias que eu criei, está publicado há anos aí na internet. Criei para quê? Para mostrar o quanto é fácil enganar os trouxas. O quanto é fácil você misturar verdade com mentira e apresentar, fazer uma campanha bonita, marca, entendeu? E você, isso não é evangelho. Gálatas 1:8. Paulo diz, olha, ainda que o homem do céu, ou nós mesmos, preguemos outro evangelho, que não seja o genuíno evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja anátema. Tem que saber o que é anátema. Aí vem a meditação, escola bíblica. Anátema quer dizer amaldiçoado. E nós aqui da palavra verdade, como não queremos ser amaldiçoados, ainda que nos ofereçam milhões de dólares, nós não entramos nessa. Nós somos, eu sou, me considero o guardião da palavra, o guardião da doutrina da igreja para a verdade. Por isso, meus amados, mesmo aqueles que não puderam vir hoje, por circunstâncias diversas, compromissos com outras igrejas,
Ou aqueles que na próxima fala, não sei se vai ser domingo ou na próxima quarta-feira, né? Que não venham, o estudo vai ficar guardado aí, vai entregar, para que todos tenham pleno conhecimento. E nós já publicamos isso aí, vamos ficar publicando, porque o que eu digo aqui, digo para o público lá fora. Amém? Amém. Sempre com muito respeito por aqueles que seguem, que ouvem, que pesquisam, que leem, que acessam nossos artigos e nossos vídeos, com muita responsabilidade por eles, porque eu sei que tem novos convertidos, tem pastores, igrejas, que às vezes utilizam esses estudos, às vezes criticam, às vezes elogiam, mas isso faço isso com a luz que eu tenho. Mas espero que a igreja e todos eles que acessam, que leem, façam como os bereanos. Os homens de Deus ensinavam, eles ouviam, mas depois em casa iam examinar se tudo quanto eles disseram recebia o respaldo, a confirmação nas Escrituras, se aquilo que eles ensinaram estava realmente conforme a palavra de Deus, que todos devem fazer assim mesmo, porque a meditação é sua. Não permita que outros meditem por você. Você que tem que meditar. Por isso que nós estamos apresentando por escrito, para que você medite. Amém? E nós vamos ensinar a meditar. A igreja vai aprender a meditar. Agora eu peço uma salva de palmas.